pessoal? Hehe, tudo bem? Bom, a gente vai encerrar a parte de gases fazendo exercícios de sala e eu separei aqui mais 2 exercícios também extras para a gente poder discutir algumas outras coisinhas, tá bom? Bom, o que a gente fez basicamente nas aulas teóricas, foram 2, né? Foram 2 encontros teóricos. Então, para quem está assistindo também gravado, são 2 arquivos. A gente trabalhou tudo isso aqui, tá? Falamos da teoria cinética dos gases, que compara basicamente o gás a uma partícula, né? Não há interação entre as partículas se locomovem de maneira aleatória no sistema, colidem nas paredes, tudo aquilo. Falamos de pressão, volume e temperatura, né? Que é o que a gente chama de estados, variáveis de estado. Peraí. Falamos de transformação gasosa, né? As transformações específicas, isotérmica, isobárica, isométrica. Depois, a reunião das 3 em PVT Pavotó. Clapeyron, PV-NRT, então do PVT Pavotó para o NRT, o que vem de novo? A introdução do número de mols como variável. Então, agora eu olho para um sistema gasoso e a equação de Clapeyron é a mais legal de todas que vocês estudam. Por quê? Ela é que tem mais variáveis, 4. Né? Pressão, volume, temperatura e número de mols. Aí, isso aqui foi o primeiro encontro. Né? No segundo encontro, a gente começou a trabalhar com hipótese de Avogadro, né, que explica muito do volume molar. Né? A hipótese de Avogadro, ela diz basicamente que se eu tiver 2 recipientes com gases de mesmo volume, pressão e temperatura, eu tenho o mesmo número de mols. Né? A equação de Clapeyron mostra isso matematicamente. N igual a PV sobre RT. E aí a gente estudou alguns casos de desdobramento disso. Né? O que acontece se você sabe isso? Falamos de pressão parcial, falamos de volume parcial, lei de Graham e difusão. Tá? Bom, vamos começar então com a questão número 1. Espera aí. Aqui, questão número 1. Aê, oi Lu, tudo bom? Beleza, Luiz? A gente acabou de começar a aula, viu? Você pegou, não perdeu nada. Só fiquei enrolando. Fiquei batendo papo aqui um pouquinho com a gurizada. Enfim, e questão número 1. Baseado nos conceitos de gases, sobre os gases, analise as afirmações a seguir. A densidade de um gás diminui à medida que ele é aquecido sob pressão constante. Veja, a gente aprendeu na aula que existem maneiras de você calcular a densidade de um gás. Né? A maneira mais tradicional, né, vamos colocar aqui um resuminho, ó, densidade. Se eu adotar que o gás é ideal, a primeira coisa que a gente sabe para calcular a densidade é aquela fórmula tradicional que a gente aprende lá no 8º, 9º ano. Massa sobre volume, tá? Só que acontece o seguinte, em se tratando de gases, o volume de um gás ele é muito suscetível à condição de pressão e temperatura. Então, se o volume de um gás varia muito, a densidade também o fará, vai variar, certo? Então, eu posso escrever a densidade em termos de pressão e temperatura. Pressão vezes massa molar sobre RT, tá? Essa é uma outra maneira de calcular, beleza? Então, veja onde eu quero chegar com isso. A partir daqui, eu posso analisar a densidade ou por variações de volume ou por variações de pressão e temperatura. Então, a gente vai usar essas 2 contas, essas 2 expressões, né, para poder analisar as frases. Então, na primeira frase, vamos voltar lá para ler juntos, vai. A densidade de um gás diminui à medida que ele é aquecido sob pressão constante. Ô, gente, o que acontece com gás quando ele é aquecido à pressão constante? Aquecimento à pressão constante. O que acontece? Vamos colocar aqui, ó. Eu já vou colocar o gráfico que você já vai se ligando. Então, ó, se eu vou aquecer o gás, eu vou botar a temperatura aqui, em Kelvin. Se a pressão é constante, aqui eu vou colocar o volume, em litros. Quando eu aqueço um gás, ou seja, quando eu aumento a temperatura, o que acontece com o volume dele? Então, ele vai de um ponto A, por exemplo, a um ponto B. Ó. Isso é um aquecimento à pressão constante. É uma transformação isobárica. Isobárica. Tudo bem? Se a transformação é isobárica, o volume aumenta. Se o volume aumenta, a densidade cai. Então, tá ok essa frase. Acho que faz sentido. Aquela história do ar quente ficar mais leve, né? A gente discutiu até na aula passada um pouquinho sobre essa questão do leve, entre aspas, tá? Ok. Vamos para o item 2? Vamos para o item 2. A densidade de um gás não varia à medida que ele é aquecido por volume constante. E agora? Se eu aquecer com volume constante. Bom, se eu aquecer com volume constante, o gráfico é esse, ó. Eu vou aquecer, então eixo X temperatura. Se o volume é constante, aqui eu vou colocar pressão em ATM. O gráfico é assim também, ó. Então, ó, isso é uma transformação isométrica. Isso é uma transformação isométrica. Ou isovolumétrica, pode ser também, tá? Ô, gente, você pode responder essa pergunta? Bom, primeiro, né? Ela é verdadeira ou ela é falsa? Ela é verdadeira.
Eu posso concordar com ela. Por que ela é verdadeira? Porque, olha, quando eu aqueço um gás, se o volume não varia, não tem por que a densidade variar. Densidade não é massa por volume? Por exemplo, você tem lá um gás num botijão, ele está a 20 graus. Tem uma massa dentro daquele volume. Quando eu aqueço o gás, se ele não tem para onde dilatar, ele continua no mesmo volume. Então, faz sentido. Você pode responder desse jeito. Ah, se o volume está constante, a densidade não varia. Agora, se você olhar para a fórmula da densidade, você pode falar assim, Dan, mas a temperatura está aumentando. Você está aquecendo o gás. Se a temperatura está aumentando, por que a densidade não muda? Porque a pressão aumenta junto. Ó. Olha o gráfico de temperatura e pressão. Então, quer dizer, esquentar um gás não é garantia de que ele fique menos denso. A questão é que quando uma massa de gás está quente, ela tende a ocupar um volume maior por dilatação. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai explicar movimentos de massa de ar por convecção, a gente fala que o ar quente sobe. Na verdade, por que o ar quente sobe? Porque por estar mais quente, ele está num volume maior. Ele ocupa um volume maior. Está numa temperatura maior, ele ocupa um volume maior. Então, ele é menos denso. Aí sim ocorre o movimento de ascensão da massa. Tá? Frase 3. Na frase 3 fala, quando uma amostra de gás é aquecida sob pressão constante, é verificado um aumento no seu volume e a energia cinética média das moléculas mantém-se constante. E aí? Quando uma amostra de gás é aquecida... Peraí que estão me chamando. Tem uma coisa aqui, vamos ler de novo, ó. Vamos ver o que está acontecendo. Se a amostra é aquecida, ela vai aumentar a temperatura. A temperatura tem a ver com a energia cinética média das moléculas. Então, como ela vai ser aquecida e vai manter a energia cinética média das moléculas constante? Tá estranha essa frase. Perceberam qual é o problema? Tá? Você mantém a energia cinética das moléculas constante se a temperatura for constante. Né? Aí você fala assim, mas o fato de aumentar o volume tem alguma relevância nessa história? Não. O fato de você aumentar o volume de um gás só está dizendo que ele está ocupando mais espaço. Mas no fundo, a temperatura tem a ver com a agitação das moléculas. O que é isso que você está... Ah, não. Então, deixa eu explicar. Peraí, eu já explico. Tá, então deixa eu só colocar aqui falso. Eu estava olhando o que você escreveu, que eu falei, que diabo é isso que ele está escrevendo aqui, esse código? Agora eu entendi. A gente define o termo energia interna de um gás, né? Esse U, ele é chamado de energia interna do gás. Tá? Isso, na verdade, a gente estuda na física, mas como vocês sabem que eu gosto de misturar as coisas, a gente vai falando disso, porque daí a gente vai chegar lá na termodinâmica, já não vai ser a primeira vez que você vai ver. A energia interna do gás, ela tem a ver com o movimento translacional das moléculas. Tá? Quando a gente estuda um sistema gasoso, imagina lá uma molécula de gás como sendo uma bolota, a gente, além de... Qual que é a vantagem de você imaginar que a molécula de gás é uma bolota? Ela não tem movimento de vibração. Ela só anda. Então, partindo da premissa de que uma molécula ela pode andar em 3 direções, x, y, z, a energia interna de um sistema de moléculas de gás ela é dada por 3 vezes nRT sobre 2. Tá? Eu gosto de escrever a formulinha desse jeito, mas para fazer vocês lembrarem do porquê essa energia existe. Ela está associada a movimento de translação da molécula. Está lá movimentando, tá? E esse 3 é para lembrar que você tem um movimento em 3 direções. Então, o que a gente observa nessa fórmula? 2 coisas. Uma delas, que você até tinha perguntado na aula passada. Quanto maior o número de moléculas de gás num sistema, maior a energia interna dele. Né? Claro, se cada molécula está portando uma energiazinha, quanto mais moléculas você tem, mais energia você tem ali naquele sistema. E a temperatura, tá? Essa variação, quando você varia a temperatura de um gás, você varia a energia interna. E é nesse processo que pode acontecer do gás fazer trabalho. A gente falou sobre isso na última aula de física. Se você está assistindo certinho, é exatamente na última aula de física. Quando você varia a temperatura de um gás, esse gás pode se mexer. Então, ele pode provocar deslocamento de outras coisas. Então, a gente estuda na termodinâmica, a variação da energia interna é um indicativo de que provavelmente está rolando um trabalho ali na história. Não vai ser sempre, mas é um indicativo de que pode estar acontecendo. Ok, então a gente ficou com a alternativa D de dado. 1 e 2 são as corretas. Tá? Beleza? Vamos passar para a questão número 2. Aqui é uma questão de mistura gasosa. Tá? Um frasco fechado contém 2 gases
cujo comportamento é considerado ideal. É o hidrogênio molecular, deixa eu ajeitar aqui. É o hidrogênio molecular e o monóxido de nitrogênio. Então, H2 e NO. Sabe-se que a pressão parcial do monóxido é 3/5 da pressão parcial do hidrogênio. Então, vamos escrever essas coisas, né? Eu tenho monóxido gasoso com uma pressão parcial e tenho hidrogênio gasoso com uma pressão parcial. Oi. É nitrogênio, né? É nitrogênio, porque isso vai interferir se a gente precisar calcular massa molar. Não vai fazer, não dá para desencanar. É NO, perdão. Aí ele fala que a pressão parcial do monóxido é 3/5 da do hidrogênio. Então, ó, a pressão do monóxido, e aqui é N, né, também, já que eu troquei no outro, troca aqui também. A pressão do monóxido é igual a 3/5 da pressão do hidrogênio. Tá aqui, beleza? Então, tipo, eu poderia, por exemplo, chamar a pressão do hidrogênio de P, e aí a pressão do NO seria 3/5 de P, tá? Porque daí você também já elimina uma incógnita, né, do teu problema. Ficar chamando lá onde PNO, PH2, tá? Beleza. Aí ele fala o seguinte, outras coisas que ele fala. Ele fala que a massa total da mistura é 20 gramas. A massa total da mistura é 20 gramas. Então, eu vou falar aqui. A massa de NO mais a massa de hidrogênio é igual a 20. Tá aí. Assinale a alternativa que fornece a porcentagem de massa, né, de hidrogênio molecular na mistura. Aí. Bem louca essa questão, bem doida, bem doida. É uma questão bem difícil. Porque ela parece mesmo uma questão de matemática, né? Ele vai dando uns dados meio aparentemente desconexos. Ele começa falando da pressão parcial, depois ele fala que a massa da mistura é 20, e depois ele pede a porcentagem em massa. Olha, quando a gente trabalha com massa, uma boa dica é tentar entender que massa tem a ver com mol, certo? Então, por exemplo, o que me chamaria atenção ao ler uma questão dessa, né, para tentar resolver? Eu precisava dar um jeito de achar quantos mols tem de cada um dos caras, ou pelo menos uma relação entre os mols, alguma coisa desse tipo, tá? E aí eu lembro de uma coisa que a gente discutiu na aula teórica. Vocês lembram que as pressões elas são proporcionais aos números de mols? Né? Por exemplo, só para a gente tentar lembrar um pouco do contexto. Vamos fazer de conta que você tem um recipiente, tá? E aqui dentro você tem dois gases. Você tem um gás X e um gás Y. Aí eu falo para você assim, olha, a pressão do X é P. A pressão do Y é 1,5 P. Primeira pergunta que eu queria te fazer. Qual dos gases está com mais moléculas lá dentro? Qual dos gases está com mais moléculas lá dentro? O X, porque ele tem mais pressão. O X tem mais pressão. Né? Quanto maior a pressão, mais moléculas tem lá dentro. Porque se os dois gases estão lá dentro, eles constituem uma mistura. Se eles constituem uma mistura, eles estão ocupando o mesmo volume e estão ocupando a mesma temperatura. Então, lembra que a pressão é nRT sobre V? Então, ó, se a pressão é maior... eu falei Y, né? É X, na verdade. É o X. A pressão maior, eu tenho mais moléculas de gás. Então, olha o que eu descobri já. A pressão do hidrogênio é 0,6 P. E a pressão do NO... Aliás, a pressão do hidrogênio é P. A pressão do NO é 0,6 P. Deixa eu apagar isso aqui, só isso aqui. Ó, pressão do NO é 0,6 P, tá? Beleza. Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar achar uma relação entre o número de mols. Eu vou dizer assim, ó, a pressão do NO está para a pressão do hidrogênio. Eu vou ter que apagar esse rascunheba aqui. Então, eu vou dizer assim, eu vou falar aqui, a pressão do NO está para a pressão do hidrogênio, assim como o número de mols do NO está para o número de mols do hidrogênio. Tá? Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Olha, se a pressão de um é o dobro da do outro, o número de mols também é. Se a pressão de um é 5 vezes maior que a outra, o número de mols também é. Tá? Agora, olha o que eu vou fazer. Eu lembro que número de mols é massa sobre massa molar, certo? Então, eu vou pegar esta conta aqui, ó, e desenvolvê-la. Pressão do NO. A pressão do NO é 3/5 de P, dividido pela pressão do hidrogênio, que é P. Isso é igual a... Abre a outra chave aqui. Tá vendo onde está escrito o número de mols de NO? Eu vou colocar massa dividido pela massa molar do NO. Ele deveria ter dado aqui no exercício, né, as massas molares. 14 para o nitrogênio, 16 para o oxigênio dá 30. Isso dividido pelo número de mols do hidrogênio. O número de mols do hidrogênio é a massa dele
dividido pela massa molar. Aqui. Bom, dá para cancelar o P com P, né? Fica 3/5 é igual a... Aqui dá para cancelar, né? Ó. Então fica M0, M de NO, perdão, dividido por 15 vezes MH2. Né? Eu peguei o H2 aqui, a massa de hidrogênio, e multipliquei invertendo. Aí, ó, o que dá para fazer aqui? Dá para cancelar, ó, o 5 com o 15 aqui dá 3, certo? E aí eu fico então com a seguinte conta, ó. Peraí. A massa de NO é igual a... Porque aqui ficou 3, né? Ó. Então ficou 9 vezes a massa de H2. Aí o que você faz? Você vem aqui e substitui. Ó, a massa do NO é 9mH2. Você vem aqui e joga aqui, ó. Então fica 9mH2 mais mH2 igual a 20. 10mH2 igual a 20, a massa de hidrogênio é 2. Então, consequentemente, a massa de NO, né, para dar os 20, tem que dar 18, tá? Ele quer a porcentagem de hidrogênio. Ah, então é 10%. Ó, 10%. A porcentagem de hidrogênio, tá? Beleza? É muito louca essa questão, porque ela tem umas sacadinhas matemáticas que não é tão simples de você pensar, tá? Vale a pena dar uma relembrada nela, tá? Depois, se for estudar esse assunto, anota ela, esse exercício importante. Tenta fazer de novo sozinho. Vê se vocês conseguem fazer sozinhos. Tá? Aí não lembrou, dá uma olhada, porque vale a pena você ter esse raciocínio na cabeça. Vamos para a questão número 3. Podem tirar print. Uma crítica que eu faço no exercício. Ele não tem muita coisa de química. Você tem que ter uma sacadinha matemática. Ah, pega lá a pressão, divide uma pela outra, aí substitui o número de mols por massa sobre massa molar, que são procedimentos que a gente não está muito acostumado, né? Não é um exercício comum. Ah, então ficou a alternativa D de doido. Acho que esse era o pior da aula, viu? Ufa, né? Ufa. Após tratar ar na superfície, inalar, perdão, uma pessoa mergulha até a profundidade de 200 metros, em apneia, sem exalar. Desconsiderando as trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos pulmonares, calcule a pressão parcial do nitrogênio e do oxigênio contido no pulmão do mergulhador. Então, o que acontece? O ar ele é formado por uma mistura de 20% aproximadamente de oxigênio e 80% de nitrogênio. Né? Para os exercícios de vestibular, de química, a gente considera isso nas contas, né? O que isso quer dizer, então? Se você pegar, vamos imaginar que você pegue 1 mol de ar. O que eu quero dizer com 1 mol de ar? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Você está pegando 6 vezes 10 a 23 moléculas de uma mistura. Essa mistura terá 0,2 mol de O2 e ela terá de nitrogênio 0,8. Até aí, beleza, né? Tá. Agora imagina que você faça uma outra coisa. Você vai pegar esse ar e colocar dentro de um cilindro numa certa temperatura com certo volume. E vai medir a pressão. A pressão que você vai medir aqui, nesse caso, é a pressão parcial do nitrogênio mais a do oxigênio. Só que como lá dentro tem mais molécula de nitrogênio do que de O2, você pode ter certeza que essa pressão aqui, ó, e essa estão na razão de 1 para 4. Tudo bem? Beleza até aqui? Isso vai acontecer sempre, sempre. Não importa qual a pressão do ar. Então, para pensar um pouco, veja só. Quando você faz isso aqui, ó, inala o ar que você está inalando está a que pressão, gente? Rápido, por favor. Quando você inala o ar aqui da superfície. 1 atm. Aproximadamente. Quando você está inalando esse ar de 1 atm, você está inalando 0,4. 0,4 não. Você está inalando 0,2 atm de oxigênio, que é o famoso PO2, que os médicos medem, e uma outra pressão de nitrogênio que é 4 vezes maior, que é o P de N2. Né? Então, a pressão parcial ela sempre vai se manter 1 para 4, desde que a mistura não mude. Só que aí acontece o seguinte, o mergulhador desce a 200 metros. Ele tem uma nova pressão do ar, mas essa pressão nova, ela continua sendo uma parcela de N2 e uma parcela de O2. E esses dois caras estão na proporção de 4 para 1, continuam 4 para 1. A única diferença é que eles estão numa pressão maior, porque quando você desce, a água comprime seu corpo, certo? Tudo bem até aqui, gente? Ficou claro isso? Ele vai sofrer, então, quando ele mergulha, ele vai afundando, ele vai comprimindo os pulmões. Ao comprimir os pulmões, ele aumenta a pressão total dos gases. Consequentemente, as pressões parciais também vão aumentar, tá? Beleza? Bom, o que a gente precisa considerar nessa questão?
ele sofreu um aumento de pressão, certo? Tá. A gente aprende que para um gás, PI, VI sobre TI é igual a PF, VF sobre TF, certo? Quer dizer, a mudança de pressão, ela também depende de outras mudanças. Então, aqui nós temos algumas questões. Ele não fala nada sobre a variação do volume do pulmão. Ele não fala nada sobre a variação de temperatura. Então, me parece que não é por aqui que eu vou calcular essa pressão. E aí, para alguns alunos, talvez vocês já devam ter isso na cabeça. O aluno tem que olhar para esses 200 metros aqui e ter uma percepção. Alguém imagina o que o aluno tem que saber aqui, ó? A cada 10 metros de água é uma ATM? Exatamente. Essa é a merda. O que acontece? Ele está mergulhando na água. E a água é um líquido que todo mundo está cansado de conhecer. Então, tem coisas da água que você precisa saber por de antemão. Por exemplo, quando você mergulha na água, a cada 10 metros de profundidade, o seu corpo sofre uma variação de pressão de 1 atmosfera. A gente comentou isso quando a gente falou do termômetro, do barômetro de mercúrio, quando a gente falou da aula de pressão. Nós vamos discutir bem na hidrostática isso. Então, gente, 200 metros de profundidade correspondem a um ΔP no pulmão do cara de 20 atm. Então, a pressão aqui, ó, do ar no pulmão, ela vai ser a pressão que ele já tinha, porque ele já tinha uma pressão aqui. A pressão exercida pela água foi um acréscimo ao que já existia. Então, a pressão final do cara, do pulmão, do ar dentro do pulmão, é 21 atm, dos quais continua valendo a mesma proporção, né? Eu vou ter uma pressão aqui de ele quer do nitrogênio, do oxigênio. Então, você pega a pressão, divide por 5 e pega a fração que você quer, né? Ele quer a pressão do oxigênio. Então, é 1/5 da pressão total. 1/5 da pressão total. Que seria 0, é aquilo que a gente falou na aula de teoria, né? Ó, a pressão parcial do O2 é igual à pressão total vezes a fração molar, tá? A gente traduziu isso em fórmula. Esta fração molar aqui, para o oxigênio, ela é 20%. Para o nitrogênio, fica pressão do ar, a nova pressão, que são os 21, vezes a fração molar do nitrogênio, que aqui é 0,8, ó. Pronto, 0,8, tá? 4,2 e 16,8. Isso, e 16,8. Aqui ATMs e 16,8 aqui, tá? Só insistindo, né, correndo o risco de ser bem chato, mesmo tiozão, lá na aula de equilíbrio, isso vai entrar na conta do KP. Eu já falei isso na aula passada. A pressão parcial, ela é proporcional à concentração. Por exemplo, olha que interessante. Se a concentração do oxigênio fosse 1 mol por litro, a concentração do cara tinha que ser aqui 4 mol por litro. Quer dizer, a concentração e a pressão parcial, elas caminham juntas nos gases. Então, se você usa a concentração para calcular Kc, por que não usar a pressão para calcular o Kp, né? Tá? Faz sentido, né? Faz um baita de um sentido. Desde que a gente lembre das coisas. É muita coisa para lembrar. Ok, questão 3 acabamos. Tira print para a gente ir para a questão número 4. Numa sala de triagem de um pronto-socorro, acidentalmente um termômetro se quebrou e praticamente todo o mercúrio contido no bulbo se espalhou pelo chão. No momento do acidente, a temperatura da sala era de 25 graus Celsius. Considerando que o volume é 240 metros cúbicos, que a pressão do mercúrio, né, a pressão atmosférica do mercúrio, é 2,6 10 a menos 6 atm a 25 graus, e o R é taranã, calcule o vapor, quantidade de vapor de mercúrio. Então, aqui já é um probleminha mais do trivial, né? É a equação de Clapeyron, abrir o número de mols, achar a massa, ó. Quando ele pede massa, a gente faz um procedimento que muitos de vocês já devem ter visto. Ó, eu olho para a equação do Clapeyron e aí já tem um probleminha aqui na questão que é chato, né? Que é essa mistureba de unidade. Então, ó, 240 metros cúbicos são 240 mil litros. Eu vou deixar em litro. 25 graus Celsius, soma-se 273, né? Dá 298 Kelvin, tá? E número de mols é massa sobre massa molar, né? Porque o que eu vou fazer é abrir o número de mols na equação para achar a massa do mercúrio, tá? É evidente que eu vou precisar da massa molar, tá? Então, ó, P vezes V igual a M vezes massa molar vezes RT, tá? Agora é balbúrdia, né? 2,6 10 a menos 6 vezes 240 mil litros, 240 10 a terceira, igual massa sobre. A massa molar do mercúrio acho que é 200 mesmo, tá? Vezes
0082, né? O 0082 eu vou colocar, sei lá, 8,2, 10 a menos 2, vezes 298. Ah, eu queria tanto colocar 300. Vamos colocar 300? Vamos mudar aqui para 27, ó. Né? Não tem porquê, né? Vocês concordam comigo, né? Pronto. Vamos colocar um 7 aqui, graus. E aí o Celsinho ali. Celsinho, Celsinho. Grau Celsinho. Tá bom? Aí vai ficar 300 Kelvin aqui, ó. Pronto. Aí fica 310 ao quadrado, vai. Nossa, mano. Aqui dá para cancelar o 10 a menos 2 com o 10 ao quadrado. Tudo bem. Aqui dá para cancelar o 2 com 8,2, dá 4,1. Então agora eu vou fazer a conta aqui. Aí vocês vão conferindo aí, tá? Se alguém puder fazer também. 2,6. 15,2 aproximadamente. Se não tiver vara, eu vou seguir o baile aqui. 15,2 gramas. Claro que se tiver um outro valor diferente do meu, eu vou aceitar o outro, óbvio. Então, resumindo, não faz a mínima diferença quanto deu a conta. O que importa é o caminho. Ah, essa frase, né? O que importa é o caminho. Tá? Item B. O item B, tipo assim, nada a ver com a pergunta do item A. Aquele tipo de questão de... talvez seja uma segunda fase de VUNESP, alguma coisa do tipo, algum vestibular VUNESP, né? Que faz esse tipo de variação no item A para o B. Qual é o nome de uma liga metálica formada entre mercúrio e outro metal? As ligas formadas a partir de mercúrio são aquelas chamadas de ligas metálicas, né? De ligas do tipo amálgamas. A base de mercúrio são chamadas de amálgamas, tá? Beleza. O mercúrio não tem mais sido muito usado, né? Pensar que já foi usado na odontologia para fazer as obturações, hoje já não se usa mais para quase nada, né? Só como catalisador na indústria, porque é uma substância muito tóxica. Tá? É uma mistura homogênea ou heterogênea? Bom, se é uma liga é homogênea, né? Toda liga é uma mistura homogênea, tá? Beleza? Vamos passar para a próxima? Ô, Dan. Oi. Eu acho que não é 15. Não, se você está falando, não é. Não sei. Eu vou fazer de novo aqui. 2,6 vezes Faz aí, 40. Cortei o 2. Ah, eu esqueci. Peraí, é menos. Vai dar 5 e pouquinho. No meu deu 5,1. Porque agora eu descobri por quê, Du. Porque eu esqueci o 3 aqui, ó. Eu esqueci de passar o 3 dividindo. Eu passei tudo para cá. Passei o 10 ao quadrado para cá. Eu passei o 4,1 dividindo. Eu esqueci desse cara. Vai dar 5,01, alguma coisa assim, né? Aqui. Eu vou colocar 5 aproximadamente, tá? Aproximadamente 5, tá? Tá, essa pergunta é relevante. Ela é relevante. Para que o mercúrio é usado na mineração do ouro? O que acontece? O ouro que a gente extrai, né? Geralmente ele é aquele ouro em grãozinhos, o chamado ouro de aluvião. Ele parece areia. Então, o garimpeiro, o processo de extração do ouro é muito complexo. Você ficar procurando pedacinhos de ouro ali. O que muitas vezes se faz? Os caras pegam um monte de terra com a draga, puxa a terra, e aí você mistura nesta terra o mercúrio. O mercúrio é metal, certo? Está no estado líquido. Semelhante dissolve semelhante. Então, se você jogar um metal no mercúrio, o metal dissolve. Então, jogar mercúrio na areia é uma forma de você dissolver o ouro que está nela. Então, o que os caras fazem? Pegam um mercúrio, joga. Se tiver ouro, o ouro vem dissolvido, vem uma solução mercúrica de ouro. Você não pode falar uma solução aquosa. Você fala que é uma solução mercúrica de ouro. Aí o que eles fazem? Evapora o ouro, destila, porque daí ele evapora e ali ficam os grãozinhos de mercúrio. Então é um processo de separação mesmo. Primeiro você extrai o ouro com mercúrio, coloca esse mercúrio num negócio chamado retorta, que é um destilador. Ela vai aquecer o mercúrio evapora e fica só o ouro embaixo. Aí você recupera. Né? Qual é o problema disso tudo? O que eu acabei de te falar. Né? Os caras jogam mercúrio, o mercúrio vaza, o mercúrio é aquecido. Os garimpeiros que não têm essas máquinas para fazer, eles fazem na mão. Os caras pegam mercúrio, põem a misturinha ali e fica esquentando na mão, com vapor de mercúrio subindo. Né? Aquilo vaza, vai nos lençóis freáticos e contamina tudo quanto é bicho. Né? Mas o processo é para extração mesmo do ouro. Tá? A gente não pode nem dizer, fala bem a verdade, né, que é uma mineração, porque é um processo feito basicamente artesanalmente, né? Vocês já devem ter ouvido falar da lendária Serra Pelada, das cenas da febre do ouro. Hoje em dia, a gente ainda tem muitos lugares, né, onde isso acontece. Inclusive,
Deixa pra lá, não posso falar sobre isso aqui. Segue o jogo. Bom, aí a questão número 5, bem tranquila, ele fala assim, é só pra gente lembrar o conceito, né? Como é que você usa esse conceito nos exercícios, no dia a dia. Quando você vê a sigla CNTP, imediatamente você estabelece a relação mol-volume, né? Então, ó, supondo o comportamento de um gás ideal, a opção que indica aproximadamente a massa em gramas de 1,12 litros de amônia na CNTP então, tem lá um balãozinho, ele tem amônia, ele está a 273 Kelvin e 1 atm, e o volume é 1,12 litros. Ele quer a massa. Então, ó, vamos lembrar, eu vou fazer antes um resuminho só para a gente poder chamar a atenção de uma coisa. A gente trabalha na química com a grandeza mol, né? Além da grandeza massa, a gente usa muito a grandeza mol associado ao que a gente chama na química de quantidade de matéria. A grandeza mol, ela já havia sido relacionada com a massa, a partir da massa molar, né? Então, um mol contém uma massa equivalente ao que eu chamo de massa molar, certo? A gente também sabe que o mol pode ser escrito, em número absoluto, número de unidades, né? Então, a gente também já sabe que isso aqui vale 6 vezes 10 a 23 partículas, do que você quiser. Qual a novidade agora? Se esta substância for um gás, surge aqui uma quarta referência, que é o volume molar. E aí você tem o quadrado do gás, tá? Quando você está trabalhando só com uma outra substância que não é gás, você tira o volume molar. Então, 1 mol é a massa molar, que é 6,10 a 23. 1 mol é a massa molar, que é 6,10 a 23, que se for um gás, tem um volume. Quanto vale esse volume? Olha, ele vale o volume RT sobre P, né? A gente mostrou isso na aula de teoria, né? Para N igual a 1, RT sobre P. Tá. Se o volume estiver na CNTP, você sabe o resultado da conta. Você não precisa fazer ela. O resultado da conta é 22,4, tá? Na CATP também, você sabe, 24,4. O pessoal arredondou para 24,5. Tá? Vamos colocar 24,4. Agora, se o exercício te der qualquer outra condição, 27 graus e 1 atm, 30 graus e 2 atm, você acha o volume molar também, tá? Por que é interessante você ter isso na cabeça? Porque com o volume molar você faz a regra de 3, tá? Beleza? No nosso exercício, a gente, graças a Deus, ele falou que está na CNTP. Então, eu vou dizer assim, ó. Eu vou falar que a massa molar da amônia ocupa 22,4 litros. Essa é a parte que eu vou usar na conta. Eu vou fazer uma regra de 3 massa-volume. Nem vou dar conta para o mol. Então, eu vou dizer assim, ó, que 17 gramas de amônia, que é a massa molar, ocupam na CNTP 22,4 litros. Qual vai ser a massa de amônia para 1,12, beleza? Divide por 10, divide por 2, divide por 10, divide por 2, acho que dá 0,85, né? 0,85? Acho que é isso. M igual a 0,85, tá bom? 85, tá aí. Tranquilo? Alternativa, então, A. Alternativa A. Próxima. Aqui uma questão já num outro perfil, mas os vestibulares... Essa questão é da Unicamp, tá? O spoiler, é Unicamp. Então, as questões de Unicamp, de FUVEST, a Unesp nem tanto, tá? A Unesp, ela já vai mais para essa linha tradicionalzinha que eu estava fazendo agora. Mas a Unicamp e a FUVEST são donas de fazer questões muito diferentes. Então, esperem desses vestibulares questões teóricas, né? O Enem não costuma cobrar questão muito relacionada a gás. A questão de gás que o Enem cobra é na termodinâmica. Então, digamos assim, não é muito certo fazer essa compartimentalização, mas eles deixam para cobrar o gás na física. Na química, eles preferem cobrar outras coisas, tá? Então, ele fala assim na questão, é uma questão de gráfico, né? Sempre mais complicado. Bebidas gaseificadas apresentam o inconveniente de perderem a graça depois de abertas. A pressão do CO2 no interior da garrafa do refrigerante antes de ser aberta gira em torno de 3,5 atm. E é sabido que depois de aberta, ele não apresenta as mesmas características. Porque vai perdendo o gás, né? Você abre, aí sai o gás. Aí depois você abre de novo. Você pode perceber... essas coisas marcam a vida da gente, né? Eu tive uma infância, né? A minha infância foi marcada muito por refrigerante. Talvez muitos de vocês, já na idade de vocês, nem tenham o hábito de tomar refrigerante. Alguns ainda têm, mas hoje em dia o pessoal já está mais ligado que não é meio foda. Então, eu tinha muito refrigerante em casa. Então, eu lembro que era assim, eu abria a primeira vez, saía aquele barulhão.
Aí você punha na geladeira. Quando você abria a segunda vez, o barulho já era menor. Na terceira, na quarta vez já não sai mais barulho. Já era, mas você continuava tomando refrigerante. Aí eu lembro que eu continuava tomando refrigerante, né? Quando eu abri e não escutava mais o barulho, eu falava, puta, já era. Mas foda-se, vou tomar, blá, 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 blá. E tomava. Beleza. Aí ele fala assim, considere uma garrafa de refrigerante de 2 litros, sendo aberta e fechada a cada 4 horas, retirando-se do interior 250 ml de refrigerante cada vez. Nessas condições, pode-se afirmar corretamente que, dos gráficos a seguir, o que mais se aproxima do comportamento da pressão dentro da garrafa, em função do tempo, é qual? Então, o que acontece com a pressão lá dentro? Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Bom, uma coisa a gente precisa começar pensando. Quando abre a garrafa, ele abre a garrafa e sai gás, não sai? Sai gás. Só que junto com o gás sai o que também? Refrigerante. Ele tira refrigerante da garrafa. Então o que acontece? Né? É até uma boa oportunidade para a gente brincar um pouquinho com a química da história. Dentro do refrigerante, o que você tem ali é um equilíbrio. É um equilíbrio ácido-base. Basicamente você tem isso aqui, ó. Você tem H2CO3 dando CO2 e água. De maneira muito simplificada, o que acontece no refrigerante é isso. Tá? Esse gás carbônico está dissolvido na água, e aí uma parte dele acaba se convertendo em H2CO3. O H2CO3, vocês já devem ter ouvido falar em aula de química, que ele é um composto instável. Ele é instável à pressão ambiente. Na garrafa, dentro da garrafa, você consegue ter um pouquinho lá dentro. O problema é que quando você abre a garrafa, o que acontece com a pressão? Cai. Então, quando eu abre a garrafa, imediatamente a pressão cai. Por quê? Porque sai gás. Quando sai gás, a quantidade de CO2 lá dentro cai. Se vocês lembrarem da parte de equilíbrio, ocorre um deslocamento de equilíbrio para a direita. Por isso que a gente vai falando que o refrigerante vai perdendo gás. Porque, de fato, é o que vai acontecendo, tá? Beleza? Outra questão importante. Cada vez que ele volta a fechar o refrigerante, ele está mais vazio. Portanto, aquele gás que sobrou, que já não é tanto, agora está ocupando um volume menor. Tudo bem? Então, tem duas coisas que você tem que pensar para assinalar a questão. Primeira, cada vez que a garrafa abre, sai gás, então sobra menos gás. E cada vez que ele abre a garrafa e fecha de novo, a garrafa está maior em termos de volume, vazio, né? Para o gás ocupar. Tudo bem? Então, tenta achar aí a resposta, gente. Vê o que vocês acham. Quem quiser responder no chat aí também, tá? Só não dá spoiler para os outros. Já tem gente chegando na resposta aqui. B. Por que não pode ser a D? Qual que é o problema da D? Porque a D... Bom, vamos olhar uma por uma, né? Para a gente poder analisar. Olha lá. Exatamente. O que acontece na D? A D, a pressão tá lá, um valor. Aí, abriu a garrafa. Quando ele abriu a garrafa, escapou aquele gás. Aí o equilíbrio começa a produzir mais gás. Tá vendo? Só que qual é o erro dela? O gás, ele não vai voltar à pressão inicial. Senão, toda hora que você abrisse a garrafa, ia estar... A gente sabe que não acontece. Cada vez que você abre a garrafa, a pressão interna fica menor, tá? Beleza? Alternativa B de bola. B de bola. Alternativa B de bola. Beleza. Próxima. Baseado nos conceitos sobre gases, analise as afirmações a seguir. Essas questões são sempre as mais trabalhosinhas, né? Cada frase ele pergunta uma coisa, enfim. 12 gramas de hélio ocupam o mesmo volume que 48 gramas de metano na CNTP. Olha, para dois gases ocuparem o mesmo volume, eles têm que ter o mesmo número de mols. Concorda? Então, o que eu vou fazer na questão no item 1? Calcular o número de mols. Número de mols de hélio é a massa sobre a massa molar. Ele falou que são 12 gramas de hélio. Não precisa colocar o grama, né? Dividido pela massa molar. A massa molar do hélio é 4, então dá 3 mols. Tá. Para o metano, acho que vai dar também, né? Porque é massa sobre massa molar. Massa do metano dividido pela massa molar. Tá. Massa do metano dá 48. 48 é 48. E a massa molar é 16. Tá? 3 mols. Então tá verdadeiro. Por quê, Dan? Porque se tem o mesmo número de mols e está na mesma pressão e na mesma temperatura, tem o mesmo volume. Ocupa o mesmo volume, tá? Beleza. 2. Em um sistema fechado, para proporcionar um aumento na pressão de uma amostra de gás, uma transformação isotérmica, é necessário diminuir o volume do gás. E aí? Se eu quiser aumentar a pressão de uma amostra
de maneira isotérmica, tem que diminuir o volume? Sim, muito bem. É exatamente o gráfico da isoterma, né? Ó, vamos lembrar? Ó, opa. Volume e pressão. Olha lá, tá? Isso é o que eu chamo de isoterma. Isoterma. Tá meio que escorregando aqui. Tá bom? Então é verdadeira. 3. Em um recipiente fechado, existe um mol de gás A. Não, existe um mol de gás. A. Mais uma certa quantidade de B. Sendo que a pressão no interior do recipiente é 6. Então, pera lá. Eu tenho 1 mol de A, tenho N mols de B, e a pressão do sistema, que é a pressão da mistura, igual a 6. Tá. Se a pressão parcial do gás A, então, a pressão parcial de A é 2, ele afirma que a quantidade de mol de B é 3. Bom, vamos pensar um pouquinho. A pressão de uma mistura é dada pelas duas pressões, não é? Então, eu vou dizer o seguinte. P da mistura é a P do A mais a pressão do B. Daqui, a gente faz a conta bem rápido, não precisa perder muito tempo. Ó, a pressão da mistura é 6. A pressão do A é 2. Então, a pressão do B tem que ser 4. Então, olha o que a gente tem diante das nossas análises aqui. Ó. A substância A, lá dentro tem 1 mol com uma pressão de 2 atm. A substância B, a gente acabou de descobrir, gente, que ela tem pressão 4 atms. Opa! Se as duas constituem uma mistura, por que a pressão do A é menor que a do B? Porque tem menos mols do A do que do B. Então, a proporção é 1 para 2. Então a resposta, na verdade, seriam 2 mols. Né? Se a pressão do B é o dobro da do A, tem que ter o dobro do número de moléculas. Tem que haver o dobro do número de moléculas, tá bom? Então tá falsa essa, né? Tá falsa. Ficou só a 1 e a 2 corretas. Então ficou a alternativa C. Beleza? Print. Questão número 8. Um peixe ósseo com bexiga natatória, órgão responsável por seu deslocamento vertical, encontra-se a 20 metros de profundidade no tanque de um oceanário. Para buscar alimento, esse peixe se desloca na direção à superfície e, ao atingi-la, sua bexiga encontra-se preenchida por 112 mililitros de oxigênio. Considerando que o oxigênio molecular se comporte como um gás ideal, em condições normais de temperatura e pressão, quando o peixe atinge a superfície, qual a massa de oxigênio que existe na bexiga? Na verdade, essa questão aqui, se você não tomar cuidado, talvez você acabe se enrolando com esses 20 metros. Né? Ele fala que o peixe estava a 20 metros e depois ele subiu. Né? O que acontece? Se vocês lembrarem um pouquinho lá da biologia, para o peixe poder fazer isso, ele vai variar o volume da bexiga natatória dele, porque ele consegue controlar sua densidade a partir daí. Então, esse processo de subida do peixe, ele ocorre com variação de volume, de tal maneira que, para a gente, o fato dele estar 20 metros para baixo, 20 metros para cima, não importa. O que importa é que, durante a subida, tinha uma massa ali de oxigênio preenchida por 112 ml, né? Eu estou supondo que só tem oxigênio ali no ar, que não é verdade, né? Então, a questãozinha é simples. PV-NRT. Mas eu não preciso fazer PV-NRT. Por que não? Porque eu estou na CNTP. Né? Então, se eu estou na CNTP, eu não preciso de nada disso. Eu faço direto a conta dizendo que, se a bexiga tivesse 22,4 litros, ali dentro nós teríamos 1 mol de gás, tá? Ele quer massa, né? Então vamos fazer com massa direto? Nem vamos perder tempo, vai. Aqui. Já vamos colocar 32 gramas, né? 32 gramas. Pronto. E aí os 112 ml. 112, 10 a menos 3, uma massinha M, tá? Dá 5, 10 a terceira, 5, 10 a menos 3, perdão. Então fica M igual a, aqui dá 5, 10 a menos 3 vezes 32. Tá? O que eu... Né, só para situar vocês, o que é esse 5, 10 a menos 2? Eu já isolei o M e já dividi 112, 10 a menos 3 por 22,4. Já simplifiquei esses números na conta, tá? Beleza? Então vai dar 5 vezes 32, né? Que dá 160, perdão. 160, 10 a menos 3. Como ele quer em miligramas, né? É só colocar 160. Então, alternativa C. Tá? Beleza. A gente vai vendo que não tem muita... Os exercícios de gases não tem muita variação, assim, nada muito diferente. Tem os mais difíceis, né? Que nem aquele que a gente fez, acho que o segundo ou terceiro, tá?
Tranquilo? Podem tirar print. 9. Um recipiente cujo volume é 10 litros contém hidrogênio molecular nas condições normais de temperatura e pressão. Qual a quantidade de matéria e qual a massa do gás? Repetição, né? Aqui já não tem mais nada muito diferente, é só as contas. Ele fala que eu tenho hidrogênio na CNTP. Tá, então, o que eu vou fazer? Eu vou responder as duas questões ao mesmo tempo, fazendo uma linha só. Eu vou escrever assim, ó. 1 mol de hidrogênio, como é um gás ideal, ele pode ser representado pela massa de 2 gramas ou pelo volume de 22,4 litros, certo? Porque ele está na CNTP. Tá. Então, eu tenho um recipiente contendo 10 litros. Então, para cá, você vai ter um número de mols proporcional e você vai ter uma massa proporcional. É basicamente aqueles probleminhas de regra de 3 de matemática, né? Que é tudo diretamente proporcional. Então, se aqui você divide por um número, os outros têm que ser divididos pelo mesmo valor, né? Que foi mais ou menos o que a gente fez no cálculo estequiométrico, tá? Então, ó, esse fator, vamos dividir aqui, ó. 22,4 dividido por 10. Dá 2,24, né? Ó, 2,24 ali, 2,24. Então, todos os valores que estão aqui embaixo têm que ser divididos por 2,24. Então, o número de mols é igual a 1 dividido por 2,24, que dá 0,45, tá? E a massa também. A massa de hidrogênio é 2 dividido por... Ou pega isso aqui e já multiplica pela massa molar. Tá 0,9 aproximadamente. Tá? Beleza? Por isso que tem muito professor de física, né? Professor de matemática também que fica tirando sarro de professor de química. Ah, é porque química é só regra de 3. Né? Na verdade, essa parte realmente, né? É muita proporçãozinha, não tem muito o que fazer, é só ficar fazendo conta. Tranquilo? Tranquilo? Vamos fazer mais um? Mais um. Eu acho que esse aqui, deixa eu ver se é esse. Não, é o próximo. É o próximo ainda. O que é o último exercício. O último exercício, ele tem uma novidade, tá? Ele tem uma novidade. Peraí. Sem pensar, né? Não precisa pensar muito. Vai fazendo por inércia. Vai fazendo por inércia. A questão 10, gente. Ele fala assim: um cilindro de 50 litros de paredes indeformáveis contém hélio. Uma parte do gás vazou e a pressão interna passou a ser 0,4 atms a menos do que a inicial. Então, tipo assim, faz de conta que tinha 1 atm de gás ali. Caiu 0,4, foi para 0,6. Tá? Com base nessas informações, pode-se afirmar que, olha, a pressão caiu porque o hélio foi embora. Então, o que eu vou descobrir, na verdade? Quanto de hélio teve que sair para essa pressão cair? A pergunta do problema é essa. Qual é a quantidade de hélio que você teve que dispensar do recipiente, para que a pressão no recipiente diminuísse 0,4 atms? Então, eu vou escrever o seguinte, ó. Pressão é nRT sobre V. Olha, é isso aqui. Né? Aliás, eu posso escrever, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer melhor. Como as alternativas fazem referência à massa ou quantidade de matéria, vamos isolar o N. Ó. Presta atenção no que eu vou fazer nessa conta, gente. A pressão caiu, não caiu? Por que ela caiu? Porque o número de mols variou. Então, essa queda de pressão eu vou pôr na conta. Quando eu puser a queda de pressão na conta, eu vou descobrir quantos mols saíram do recipiente. Então fica assim, ó. O ΔN é igual a... Qual a queda de pressão observada? 0,4 vezes o volume de 50 litros dividido... Dan, Oi. essa variação que você fez só pode porque eles são diretamente, né? Na verdade é assim. Deixa eu te explicar por que eu posso fazer isso. Não, eu posso fazer pelo seguinte, ó. Vamos imaginar que no início você tinha isso aqui, ó. Pressão inicial é igual a número de mols inicial vezes R vezes T sobre V. Tá? Isso aqui é a situação inicial. Aí ele abriu, saiu hélio. Agora eu tenho uma P final igual a N final, R, T final sobre V, certo? Então, o que eu consigo provar? O que é a variação de pressão? A variação de pressão é a pressão final menos a pressão inicial. Então, eu posso dizer que a variação de pressão ela é NFRT sobre V menos NIRT sobre V. Daqui, o que eu faço? Ó, eu tiro RTV em evidência, tá vendo isso aqui? Ó? Eu vou tirar RTV em evidência dos dois, então vai ficar assim, ó. ΔP é igual a RTV vezes... O que é NF menos NI?
ΔN, olha lá, entendeu? Então, quando eu olho para isso aqui, eu enxergo a equação de Clapeyron só que para uma variação, tá? Eu faço P final menos P inicial. Você não precisa ficar pensando nisso aqui não, tá? Ó, eu mostrei para você saber de onde ela vem, mas o que você guarda? A equação de Clapeyron, você pode usar ela para o sistema fechado, que aí o número de mols é constante, ou quando ele abre o sistema, ou quando ele injeta gás, aquela diferença de pressão vai virar uma diferença de número de mols, que é o que ou entrou ou saiu, né? Nesse caso saiu, né? Que a pressão cai. Aqui fica 0,082, beleza. E a temperatura que é 300, tá aqui. Então fica 50 vezes 0,4, não, tá 20, né? Deu 0,81. Para vocês também deu isso? 0,81 mol. Isso aqui é o que saiu. Isso aqui é o que saiu. Quantidade que abandonou o recipiente, tá? Ô, gente, não tem mol 0,81, então vai para massa, né? Como a massa molar é 4, então vai dar 3,2. 3,2 gramas de hélio, tá? Número de mols é massa sobre massa molar. Beleza? Então fica... Deixa eu ver. Por que esse mais aqui? Deixa eu ver. A massa de hélio perdida foi maior que... Porque vai ser um pouquinho maior, Porque seria 3,2 se fosse 0,8 mols. Se fosse 0,8, daria 3,2 certinho. Mas como é 0,81, é um pouquinho maior que 3,2. Ai, que coisa chata, né? Também. Ué, por que esse maior tá aí? Então a alternativa é C. Maior que 3,2. Tá? Tranquilo? Podem tirar print. Vocês vejam que mesmo selecionando 11 exercícios, né, eu não consigo pegar muita coisa muito diferente, não. Esse aqui, junto com o segundo... Peraí, deixa eu só melhorar aqui, aumentar um pouquinho. Esse exercício, juntamente com o segundo... Nossa, o que é isso, mano? Esse exercício, juntamente com o segundo, são os que eu acho que tem mais novidade. O segundo era um exercício bem difícil, né, por conta daquela matemática envolvida. E aqui a gente vai trabalhar com uma situação que é uma mistura gasosa, mas a gente não vai olhar para a mistura feita. A gente vai fazer uma outra coisa. A gente vai produzir uma movimentação de gás dentro do sistema, tá? Ele fala assim, ó. Observe a figura. Inicialmente, o ar está confinado em apenas uma das partes do aparelho. Quando a torneira é aberta, o gás se espalha e ocupa toda a outra parte. Calcule a temperatura final no estado 2, desconsiderando o volume do tubo que liga os dois compartimentos do aparelho. Então, é uma espécie de movimentação de gás de um lado para o outro. Nessa movimentação, o que aconteceu com o gás? Variou-se o volume, porque ele estava ocupando inicialmente esse recipiente aqui, só. Abriu, o gás espalhou. Então, aumentou o volume. E outra coisa que aconteceu foi a pressão diminuiu. Então, aqui a gente usa o PVT Pofotó. Tá? Eu tenho uma mudança de pressão, então não é uma transformação isobárica. Eu tenho uma mudança de volume, então não é uma transformação isométrica. Então, eu vou usar o PVT Pofotó. P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2, T2. Tá. Pressão inicial, 5 vezes volume inicial, 2 sobre a temperatura inicial, 400 Kelvin, igual a volume final, 2 litros mais 3,5, 5,5 vezes. A pressão caiu para 2 e a temperatura final. Cancela o 2 com 2, ó. Cancela o 5 com 5,5, dá 1,1. Né? 1,1, tá certo. Passa multiplicando aqui, ó. Então fica a T2, que a temperatura final é 440 Kelvin. Aumentou 10% a temperatura. Porque teve um dos números que aumentou 10%, né? Que foi o 5, foi para 5,5. O 2 e o 2 acabaram se cancelando. Então, quer dizer, se houve um aumento de 10% em um dos valores, como esse valor ele era diretamente proporcional à temperatura, né? Beleza. Você vê que mesmo esses de figurinha não tem muita coisa diferente, não. Beleza. Gente, para encerrar, eu queria fazer mais 2 questõezinhas com vocês, tá? Eu sei que a gente já fez bastante, mas eu queria fazer mais 2 aqui, para a gente esgotar o máximo de situações. Ó, essa questão aqui é uma questão tirada da lista de vocês, tá? Exercício de casa, parte 2. Então, se quiser anotar aí na folha, que já está feito, tá? Ele é um exercício legal, que também trabalha com essa questão de pressão parcial, então eu fiz questão de colocar, porque eu acho que esse é o assunto mais novo que a gente estudou mesmo na teoria, tá bom?
Então vamos lá. Ó. A questão 2 dos exercícios de casa, da parte 2, diz o seguinte. Eu nem peguei o gabarito, para falar a verdade, tá? Nem sei, vai que eu erro aqui. Bom, vocês olhem aí. Um recipiente de 240 litros contém uma mistura de dois gases, hidrogênio e dióxido de carbono. Então eu tenho o volume da mistura, 240 litros, formada por dióxido de carbono e hidrogênio, tá? A temperatura da mistura é 300 Kelvin. 300 Kelvin. Sabendo que a pressão parcial do dióxido de carbono é 3 vezes menor que a do hidrogênio, então eu posso chamar ela de P, e essa daqui eu posso chamar de 3P. Tá. Sabendo que a pressão parcial do dióxido de carbono é 3 vezes menor do que a do hidrogênio, e que a pressão total da mistura é 0,82, calcule as massas dos dois. Então, eu tenho uma mistura com pressão 0,082. Aliás, 82. Tá. Ô, gente, para eu achar as massas, concorda que eu tenho que achar o número de mol? Tem que achar o número de mol. Então, eu vou fazer o exercício da seguinte maneira. Uma coisa eu sei. Para o CO2 exercer uma pressão P e o hidrogênio exercer uma pressão 3 vezes maior, eu preciso garantir que o número de mols também seja na mesma razão, certo? Tá? Então, olha o que eu vou fazer. Se eu pegar essa pressão e jogar no Clapeyron, eu vou achar o número de mols da mistura. Faz no PVNT com a mistura, você acha a mistura. Só que o número de mols da mistura é o número de mols de CO2 mais o número de mols de hidrogênio. Deu para entender? Então, eu faço o PVNRT uma vez só e acho o N. Qual que seria uma outra saída? Você tentar fazer o PVNRT para a pressão parcial do CO2 e depois fazer PVNRT para o outro. O que não é muito inteligente, porque você vai fazer duas vezes, sendo que você sabe que um é 3 vezes maior que o outro, para achar o número de mols. Tá? Então, ó, P da mistura vezes V da mistura é igual número de mols vezes R vezes T. Tá. P da mistura, 0,82 vezes. O volume dela, 240, igual. Tá vendo aqui, ó? Aqui, eu já vou colocar 4N aqui, porque daí eu já acho N direto. Vezes o R, que é 0,082 vezes a temperatura do sistema, que é 300. Tá? Bom, 0,82 com 0,082 dá 10 aqui. Esse 10 aqui com o 300 dá 30. O 30 com 4 dá 120. Dividido por 240 dá 2. Então, N igual a 2 mols. Então, para o CO2, eu tenho 2 mols de CO2. Ó, 2 vezes 44. 2 vezes a massa molar, 88. O hidrogênio, como a pressão dele é o triplo, ele tem que ter 3 vezes mais mol. Então, ele tem que ter 6 mols. Só assim as pressões vão ser 1 para 3. Então, fica 6 vezes 2 gramas por mol, né? Que é a massa molar do hidrogênio, que dá 12, tá? 12 gramas, beleza? Esse é o tipo de questão comum do assunto, pressão parcial, tá? Repetindo, pela última vez, a gente vai voltar a mexer com isso nos equilíbrios, tá? Certamente vocês vão lembrar quando chegarem lá. Ok, print. Esse é o derradeiro agora, tá? Vou fazer mais um. A gente fez um monte de exercício, discutiu bastante coisa de gases. Agora vocês podem mergulhar nas listas. Anfam. Deixa eu passar aqui. Opa, aumentar um pouquinho. Pronto. Questão número 5, também da parte 2, tá? Da mesma sessão de exercícios, só que eu peguei uma mais lá para baixo. Tá? Por que eu peguei da parte 2? Porque os da parte 1 eles são muito parecidos com os da aula. Quis pegar uns diferentinhos. Se bem que esse aqui também não é muito diferente. Os refrigerantes são bebidas fabricadas industrialmente, constituído por água, açúcar, aromatizantes, acidulantes, dióxido de carbono, dentre outras substâncias químicas. Por meio da agitação e aquecimento, o dióxido de carbono, retirado de 1 litro de refrigerante, e análise quantitativa revelou a presença de 1,25 de CO2, isento de água, recolhido a 1 atm 27 graus Celsius. Então, pera lá. O cara pegou 1 litro de refrigerante. Então, você tem um frasco contendo 1 litro de refrigerante. Eu vou tirar desse refrigerante todo o gás carbônico dele. E se eu colocar esse gás carbônico a 1 atm e 27 graus, diz ele que esse cara vai ocupar 1,25 litro, né? Porque o aluno pode perguntar assim, Dan, peraí, tem mais volume de gás do que de refrigerante? Sim, porque o CO2, quando ele estava no refrigerante, ele estava dissolvido. Quando você tira ele do refrigerante, ele assume a forma de gás.
Aí ele aumenta o volume. Tá 27 graus Celsius, tá? Tudo bem, gente? Considerando as informações e admitindo-se que o CO2 se comporta como um gás ideal, o que é correto afirmar? Vamos lá, uma por uma. A massa de gás presente na amostra é de 2,2 gramas. Olha, eu vou ter que usar o PV-NRT para fazer a PV igual a NRT. Ele não está na CNTP, né? O chato não está na CNTP. Então eu vou escrever, ó, pressão vezes volume é igual a massa sobre massa molar vezes R vezes T. Temperatura em Kelvin. Misericórdia. Não vai dar. Putz, pior é que deu, cara. Pior é que deu. Deu ela. A massa deu 2,2 gramas. Tá? Olha que sorte. Tá? Vamos rapidamente só citar as outras aqui, tá? A B. Então a A é a correta. A minha deu 2,23. Depois vocês conferem aí se deu 2,23, tá? Aí olha as outras. B. O volume de gás carbônico medido na CNTP é aproximadamente 0,6 litros. Como é que eu conseguiria fazer essa conta? Você pode fazer um PVT Povotó com o gás. O que é CNTP, gente? É a condição de 0 graus Celsius e 1 atm. Então, eu posso fazer, ó, PVT Povotó para achar o volume, tá? Para fazer o item B. Provavelmente não vai dar certo. A quantidade de matéria, que é o número de mols, né? De CO2, vale 5 mols, nada a ver. Isso aqui não dá 5 mols, né? Ó. Isso aqui não dá 5 mols nem aqui, nem na China, tá? Então, a C também está falsa. A D. O aumento da temperatura ambiente promove redução da pressão exercida pelo gás dentro do recipiente que contém o refrigerante. Não. Se aumentar a temperatura, o gás fica com pressão maior. E a diminuição de pressão de 1 atm para meio atm implica uma redução do volume para metade de um gás? Não. Se você diminui a pressão, é porque o volume aumentou, né? Então essa E também está falsa. A diminuição de pressão de 1 para meio implica na redução do volume para metade? Não, tá falsa. Então, por sorte mesmo, era A. Alternativa A, correta. Tá bom? Fizemos bastante exercício, né? Hoje rendeu bastante.